Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. Bom dia, hoje é 9 de dezembro de 2021. Bem-vindos a mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. Nossa convidada é a economista Lenina Pomeranz. Graduada em Ciências Econômicas pela Universidade de São Paulo, fez seu doutorado em Planificação Econômica pelo Instituto Plekhanov, sediado em Moscou, na antiga União Soviética. Autora de várias obras de referência, como Do Socialismo Soviético ao Capitalismo Russo, publicado pela Atelier Editorial, atualmente é professora livre-docente associada na Faculdade de Economia da USP. Certamente teremos uma entrevista muito especial quando se completam 30 anos do desaparecimento da União Soviética, primeiro Estado socialista do mundo que hasteou sua bandeira pela última vez no dia 26 de dezembro de 1991. Antes de começar essa conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente e Opera Mundi precisam da sua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem esse vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência, nosso engajamento e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e espectadoras também poderão fazer perguntas à convidada na área de bate-papo do YouTube, a quem as fizer. Peço que contribuam com o Super Chat ou o Super Sticker. Outra forma de colaboração é através do Pix. Nossa chave é apoie@operamundi.com.br. Eu vou repetir, apoie@operamundi.com.br. Nossa razão social é Última Instância Editorial Limitada. Bom dia, professora Lenina. Uma honra e uma emoção ter sua presença no 20 Minutos Internacional. Obrigado por aceitar nosso convite. Bom dia, obrigada pelo convite, sou eu que agradeço. E eu, como estou velhinha e a minha cabeça já não é mais a mesma, eu deixei o livro que eu vou precisar nessa entrevista, vou pegar um minutinho. Tá bem, Lenina. Enquanto isso... É meio segundo. Tá ótimo. Enquanto a professora Lenina busca o livro, eu insisto com vocês que é importantíssimo, especialmente fim de ano, a contribuição financeira para o Opera Mundi. A gente não é uma igreja evangélica, mas a gente vive do dízimo dos nossos espectadores e dos nossos leitores. Então, eu quero pedir a vocês a contribuição pelo Super Chat, pelo Super Sticker, pelo Pix, tornando-se membro pagante do canal do Opera Mundi no YouTube ou fazendo uma assinatura solidária. Qualquer uma dessas modalidades, para nós, é muito importante para sustentarmos e desenvolvermos o nosso projeto jornalístico. Daqui a pouquinho nós vamos começar a entrevista com a professora Lenina. Enquanto isso, vocês se preparam e vão fazendo suas contribuições ao longo do programa. Pronto, professora Lenina já voltou. Desculpe. Imagina. Professora, eu vou começar por uma curiosidade que provavelmente intriga vários dos nossos espectadores. Por que a senhora se chama Lenina? Eu me chamo Lenina e o meu irmão se chama Cal. Coisa dos velhos que queriam homenagear as duas figuras do movimento socialista internacional naquele então. Mas é isso, não é? Quer dizer, eu sou Lenina e o meu irmão era Cal. A senhora morou e estudou muitos anos na União Soviética. Como é que era a vida por lá? Olha, eu morei na União Soviética entre os anos 50, acho que 56 e 59, que foram os anos da reforma Khrushchev. Então, foram os anos em que houve, de certa forma, uma abertura democrática. Foram liberados
foram eliminados, de certa forma, os gulags, que eram os campos de detenção dos dissidentes do sistema. E esse período foi um período muito rico para a vida social e cultural e política da União Soviética. Eu tive oportunidade, quando eu cheguei na União Soviética, na verdade, a minha intenção era ficar poucos meses. Acabei ficando mais por conta da situação política no Brasil e eu não podia voltar sob riscos evidentes, não é? Estando na União Soviética, para onde eu fui? Na verdade, eu fui para a Polônia, não fui para a União Soviética, fui para a Polônia num curso promovido pelas Nações Unidas, pela Comissão Econômica da Europa, para fazer um curso de planejamento com os dois papas do planejamento econômico na época, que eram Mikhail Kalecki e o Oscar Lange. Oscar Lange. Então, eu fui para lá para fazer o curso foi extraordinário, e era um curso de 6 meses para economistas do terceiro mundo aprenderem a fazer planejamento, não é? Ou viverem a experiência de planejamento da União Soviética. E eu fiz o curso de 4 meses, que era um curso com aulas, um curso excelente que nos deu o Kalecki sobre a economia política do socialismo, e algumas aulas do Lange, que naquela altura já estava quase cego, andando de bengala, não estava bem de saúde. Feito esse curso, o curso era de 4 meses, os alunos teriam 2 meses para escrever um paper sobre temática do curso, planejamento, o que quiser. Eu preferi aproveitar a passagem de um professor soviético no encerramento das aulas teóricas do curso para pedir que ele me conseguisse uma bolsa de 2 meses ou 3 meses em Moscou para levantar dados para elaborar uma tese sobre planejamento econômico no Brasil. E eu fui atendida, embora esse atendimento não fosse exatamente o que eu pedi. Eu tinha pedido para fazer pesquisa, não é, para levantar material, e ele me encaminhou para um instituto de formação de planejadores, que era completamente diferente daquilo que eu queria, porque é como se fosse um curso universitário que prepara a gente para trabalhar no governo. De todo modo, eu cheguei lá e eu resolvi ir aproveitar a tal da bolsa, e a bolsa ele me encaminhou para esse instituto que formava os técnicos do sistema de planejamento, e percebi ao chegar lá que não havia uma única pessoa, aliás, havia um argentino, não havia no instituto para onde eu fui encaminhada, que era um instituto pedagógico, não era um instituto... Que é esse Instituto Plekhanov? Esse é o Instituto Plekhanov. E eu fui para esse instituto, que não era o que eu queria. Eu queria ir para um instituto de pesquisa. Eles deveriam ter me mandado para o Instituto de Pesquisa da Economia Mundial ou o Instituto da América Latina, da academia, e acabaram me mandando para um lugar que não tinha nada a ver com o que eu tinha pedido. Mas eu estava lá, e aí eu descobri, muito tristemente, que não havia uma única pessoa ali no meu entorno. Vou repetir, havia um argentino e muito vietnamita. Então, eu não tinha com quem conversar, não tinha como explicar como é que a situação estava. Foi uma situação, no começo, muito ruim. E eu acabei ficando no tal Instituto Plekhanov, porque
eu não sabia como manejar uma transferência. Eu estava chegando lá, ninguém falava uma das 7 línguas que eu falo, que eu escrevo, que eu leio, e eu não sabia russo, obviamente. Uma das 7 é o russo hoje, mas eu não sabia russo na ocasião. Quando fiz o curso na Polônia, eu tentei aprender um pouco de russo, e um dos professores, o Ignacy Sachs, que depois veio para o Brasil e se tornou professor visitante várias vezes aqui ao Brasil, ele dizia para mim: não perca tempo, porque quando se aprende uma língua nova, a velha vai-se embora. E dito e feito, eu cheguei na Rússia e o polonês foi-se embora. O pouco polonês que eu tinha aprendido foi-se embora. E aí, eu vou contar, parece piada, cheguei lá, me encaminharam para uma casa de estudantes, né? Uma общежитие. A tradução literal é vida comum. Uma república. Né? Aqui no Brasil seria uma república. Não é bem uma república estudantil. Seria quase uma república estudantil, mas não é exatamente, porque era uma instituição mantida pela universidade. Moradia universitária, talvez. Então, eu cheguei lá e me colocaram num quarto com uma moça de quem eu fiquei muito amiga depois, que estava fazendo o doutoramento dela. O doutoramento lá era completamente diferente do que aqui no Ocidente. Você tinha que fazer créditos da teoria marxista, você tinha que fazer crédito da teoria que você estava estudando, e você tinha que fazer 3 itens, basicamente, que você tinha que cumprir para poder seguir com o doutoramento. Ela estava fazendo um doutoramento e a língua que ela tinha escolhido era o alemão. Mas a coitadinha não sabia alemão. Falávamos, ela olhava no dicionário alemão-russo, russo-alemão, e aí a gente se comunicou um pouco, não é? Ela foi ótima, foi uma ótima companheira, pena que durou pouco, porque ela já estava preparando a defesa de tese dela. E a vida do cotidiano ali, como é que era nessa época? Olha, a vida no cotidiano é uma vida como nós temos aqui, nada de diferente. Você vai como é que a gente chama? É tipo supermercado, mas era um mercadinho, você vai e compra o que você precisa para viver, para comer, ou você come no bandejão da universidade. Não havia escassez? Naquela altura, não. 56, não. Não havia escassez. Deixa eu fazer professor, eu queria fazer uma pergunta aqui, já entrando no mérito do nosso assunto do programa. A União Soviética era um país socialista ou, como afirmam vários dos críticos dessa experiência, foi apenas um modelo qualquer ou um modelo de capitalismo de Estado? Ela era um país socialista, a União Soviética, ao juízo da senhora? Depende do que você entende por socialismo e entende por capitalismo de Estado. Na verdade, era um país em que a situação da população dependia daquilo que o Estado provinha, tanto em termos de abastecimento, de medicina, de educação, de previdência, tudo, não é? Dependia do Estado, não é? Mas eu não digo que era um capitalismo de Estado, quer dizer, seria um capitalismo que eu posso chamar de capitalismo autoritário, não é? Não era um socialismo
nos níveis, digamos assim, comparável ao social-democrata. Era socialismo soviético. Por isso que ele é socialismo soviético, ele é único. Ele não é socialista, como a teoria prega, ele não é socialista, exemplo dos países que abraçaram a social-democracia, nada disso. Era completamente diferente. Nos anos 56, não houve escassez de alimentos. E há uma curiosidade que talvez as pessoas não saibam, que ao lado das tendas, ao lado das lojas ou dos pequenos mercados, onde você podia comprar o que você quisesse, fornecido pelo Estado, a preços tabelados, portanto, quando vinha a primavera e apareciam os primeiros morangos, o pessoal do sul da Rússia trazia de avião para vender livremente a preços altíssimos. Mas o Estado provinha, também oferecia esses mesmos produtos. Então, você tinha batata, cenoura, repolho, os itens os itens da dieta básica eram supridos pelo Estado. Queijo, manteiga, tudo. Só que você, se quisesse moranguinho fresco, ia comprar do pessoal que trazia do sul. Se você quisesse as primeiras cebolinhas que apareciam verdinhas, você ia nos mercados livres. E aí eu preciso fazer uma observação que muita gente não sabe. Ao lado de todas as lojas estatais, havia em cada bairro ou em cada distrito, havia um grande mercado livre, um mercado tipo nosso Mercadão. Havia suprimento de bens, você comprava o que quisesse. Eu ia especialmente para comprar o Tvarok. Tvarok é o queijo quark, vendido na Santa Luzia como quark. Ele não é propriamente um queijo... como é que a gente chama esse queijo? Esse queijo que é amassadinho. Então, eu ia lá comprar esse queijo para mim, que eu gostava muito de comer com pepino cortadinho, com cebolinha cortadinha. Então, esses mercados funcionavam muito bem, e eram paralelos. Agora, quem podia comprar nesses mercados era o pessoal que ganhava mais, porque os salários não eram igualitários. Havia uma escala de salários conforme a posição, a profissão que você desempenhasse no país, não é? Então, você tinha, inclusive, não é bem uma classe média, mas se tinha uma classe de funcionário que tinha, inclusive, acesso, por conta da sua situação, a cupons que lhe davam direito de comprar algumas coisas que não eram disponíveis no mercado, nas lojas especiais. Não é? Então, era uma sociedade complicada, não era uma sociedade fácil de entender, não é? Mas... Lênia, deixa eu andar um pouco para trás no tempo, professora, para a gente poder entender essa linha histórica. Depois da Guerra Civil, que consolidou o poder bolchevique, ainda sob o comando de Lenin, a União Soviética adotou, em 1921, a chamada Nova Política Econômica, o NEP. Algo similar, só para nossa audiência acompanhar, algo similar ao que fazem os chineses desde os anos 80, combinando Estado e mercado. Para os comunistas, naquela época, esse era o caminho para construir o socialismo, como é para os chineses hoje? A NEP Sim. Era vista... Sim, a NEP era uma alternativa vista como abrir caminho para a organização da outra sociedade, da sociedade socialista.
Mas e do que consistia principalmente a NEP? Quer dizer, qual era a lógica da NEP? O que ela buscava em termos econômicos? Qual era a lógica da NEP? O objetivo. O objetivo da NEP era ser um programa de transição, porque o socialismo não se implanta como se implanta um dispositivo qualquer. Você leva tempo, você tem que organizar a sociedade, você tem que ver a propriedade, como é que ela vai se organizar. E, na verdade, você tinha uma organização basicamente de propriedade estatal, mas você tinha também propriedade kolkhosiana, você tinha formas de propriedade que não eram uma só, eram várias. Uhum. Então, a organização não podia ser imediatamente socialista, mas você tinha que preparar as condições para que o socialismo fosse implantado. A senhora acha correta essa comparação entre a NEP e as reformas chinesas em termos de lógica, em termos de e o quê? concepção, entre a NEP dos anos 20 e as reformas chinesas depois dos anos 80? Há uma semelhança? Não. Eu acho que os tempos são outros, Breno. Não dá para comparar quando você analisa as coisas em tempos muito diferentes. Não é? A China teve uma trajetória completamente diferente da União Soviética. Ela começou como guerra de libertação nacional, associada, inclusive, com Chiang Kai-shek, Mao Tse-tung e Chiang Kai-shek, por onde passava esse exército de libertação, se implantava digamos assim, uma sociedade comunitária na passagem, e se chegou depois à implantação de um socialismo completamente distinto daquele da União Soviética. Uhum. Não há termos de comparação. Mas a NEP, de alguma maneira, ela restaurou a propriedade privada? Parcialmente? Não, acho que não. Não que eu me lembre que tenha feito isso. Agora, a NEP ela dura pouco, né? Ela dura somente 8 anos. No final dos anos 20, ela já é abandonada. Por que é abandonada a NEP? Por que é adotado esse modelo que depois se convencionou chamado modelo soviético? Contingências de natureza político-social. Quer dizer, você tem que abandonar alguma coisa que não está dando certo. Por outro lado, Lenin foi vítima de atentado, e ele tinha dificuldade de comandar. Na verdade, quem comandava o país comandou o país, inclusive enquanto Lenin era vivo, era o Stalin. Uhum. Então, a situação não era simples, era bem mais complicada do que se pode imaginar. Então, a partir do início dos anos 30, com a chamada coletivização forçada da agricultura, a industrialização acelerada e a economia planificada, se consolidou o que costuma ser chamado de sistema soviético, socialismo soviético, que seria comandado, como a senhora já se referiu, seria comandado por Stalin até sua morte em 1953. Esse sistema funcionava do ponto de vista econômico e social? Funcionou. A União Soviética passou por um processo de industrialização muito grande nesse período, né? Se industrializou, criou-se a indústria pesada, houve um avanço bastante considerável. Agora, as condições estavam preparadas para isso, né? A economia era uma economia atrasada. De repente, você usa os instrumentos do Estado para fazer a economia se desenvolver. E foi o que aconteceu. A União Soviética apresentou taxas de crescimento que não eram mentirosas, eram altíssimas. Né? O crescimento econômico se fez a taxas altíssimas. Por quê? Porque houve uma industrialização muito grande do país nesse período. E
a chamada coletivização forçada, de certa forma, foi criada como forma de gerar a poupança necessária para a industrialização. Não é? Ela não veio de graça porque queria transformar os camponeses. Ela veio por uma necessidade de você ter a poupança que era representada pela produção do campo para o processo de industrialização. Houve transferência de camponeses para as cidades e você precisava alimentar a população. Então, você tem a transferência do campo para a cidade, com uma industrialização maluca, de forte, de andando, e a agricultura pagou o preço. Havia outro caminho para a industrialização acelerada que não fosse a coletivização forçada do campo? Difícil responder, Breno. A história não se especula, a meu ver. Se havia outro caminho, sempre há caminhos alternativos para tudo que a gente faz, na vida pessoal e na vida social. Então, é uma pergunta que, para mim, de certa forma, não faz muito sentido, Breno. Entendi. Quais os principais danos que provocou essa coletivização forçada? Danos? Na economia ou na sociedade? Muitos críticos afirmam que a coletivização forçada seria responsável pelo atraso que a agricultura soviética teve ao longo da sua existência. A senhora concorda com esse argumento? Não tenho argumentos nem para contrariar e nem para apoiar. Deixa eu perguntar uma outra coisa para a senhora. Por que começaram a ser implementadas reformas a partir de meados dos anos 50? Já estava em crise o socialismo soviético? Estou dizendo aqui do período em que o Khrushchev ascende o governo e começa a ver as reformas econômicas do Khrushchev. O que não funcionava ou tinha parado de funcionar? A reforma Khrushchev de 56 foi uma reforma descentralizadora. Não é? Acreditava-se que a centralização da economia não era, digamos assim, está me faltando a palavra. Mas o que eu quero dizer é que a reforma Khrushchev tentava eliminar o excesso de centralismo que existia no sistema anterior e criou os chamados Sovnarkhozes, descentralizou o planejamento para as regiões e você teve, na verdade, uma descentralização do processo de planejamento, que ficou a cargo dos diretórios do Partido Comunista nas regiões, não é? E o mais importante da reforma Khrushchev, na verdade, não foi nem isso no plano econômico. O mais importante das reformas Khrushchev foi a liberalização política. Nesses anos, houve, primeiro, o desmonte dos gulags. Os gulags foram acabados. Houve o famoso relatório apresentado ao 20º Congresso, que se diz que é do Khrushchev, mas não é do Khrushchev. Foi alguém que escreveu, ele leu o relatório. Não é? E foi um período de ampla participação e ampla liberdade no sentido, digamos assim, de opinião. Eu vivi um pouco esse processo porque eu tinha no quarto que eu dividia com uma estagiária ucraniana de direito internacional, uma mulher fantástica, que depois eu perdi o contato dela, lamentavelmente. Mas essa Tsveta, que foi minha companheira de quarto nos últimos 2 anos em que eu morei na casa de estudante, ela
me levou a círculos de leitura, ela me levou ao teatro na Taganka, que era o nosso teatro da arena aqui, no sentido progressista, dirigida por Meyerhold, que era um diretor de teatro, como é que a gente chama? Não é bem castigado, era nem odiado, era desprezado pelo sistema. Então, 56, Khrushchev representou uma mudança substantiva no sentido da forma como o sistema trabalhava. Houve um degelo, um relaxamento. Houve um relaxamento, não no sistema de planejamento. E eu queria, se você me permitisse, claro, mostrar aqui eu não tenho mais livro, eu distribuí os livros todos, só tenho o meu exemplar, não tenho nenhum para te dar de presente, que eu gostaria de fazer. E qual que livro que é? O do socialismo soviético ao capitalismo russo? Meu exemplar está aqui. Você já tem. Isso. Então, abra na página 111. Na página 111, abri. Existe um diagrama que eu quero mostrar para os leitores. Não se preocupa, eu mostro aqui. Então, esse diagrama mostra como é que funcionou o sistema soviético mesmo depois de Khrushchev. Quer dizer, mesmo com alguma descentralização, etc. Vocês têm aqui não sei se vai dar para o pessoal acompanhar, mas vocês têm um esquema de como funcionava o sistema soviético nos anos 60. Então, vocês vão estranhar, existe um primeiro quadradinho que corresponde ao setor estatal, aqui à direita. E existe embaixo mercado, Estado, família, com setas de comunicação com aqui que seria o setor estatal e com a família, que fica aqui à direita. Não sei se o pessoal está conseguindo acompanhar. Sim. Dá para acompanhar, estou mostrando na tela. Bom, então, esse seria o sistema que se comunica com o exterior através do mercado mundial e essa bola aqui é separada do setor estatal, embora seja também um apêndice do setor estatal, eram os setores que tinham liberdade para negociar compras e para vendas do sistema soviético. Mas o sistema, e aqui que vem o interessante e diferente, era um sistema onde a moeda não circulava. Era um sistema sem moeda, não é? Só circulava a moeda entre as famílias que recebiam o dinheiro e o mercado de bens de consumo, onde elas gastavam esse dinheiro. Esse dinheiro gasto no mercado de bens de consumo era endereçado aos bancos, ao sistema estatal, que era quem alocava esses recursos nos diferentes objetivos. Quer dizer, entre as empresas não havia dinheiro, era escritural. Era moeda estrutural. Aliás, as empresas não tinham contato entre si, o contato entre as empresas era feito através do banco estatal, que está aqui do lado direito. Entendi. Então, era uma estrutura de funcionamento do sistema completamente abstrata. Completamente abstrata. Você tinha aqui o banco é que era o intermediário entre aquilo que o planejamento previa, a empresa fazia o seu planejamento com o Gosplan, não sei o que mais, e encaminhava o seu projeto de desenvolvimento empresarial ao banco.
Esse banco é que controlava todas as empresas, que tinha o balanço de todas as empresas, que provinha os recursos necessários para investir se ele quisesse, a empresa tivesse que crescer de acordo com os planos. Mas, Melina, quando uma empresa precisava, por exemplo, comprar equipamentos de uma outra empresa, ela não estabelecia uma relação com essa outra empresa? Não, não. Essa relação era estabelecida através do banco estatal. Você chegava no banco e dizia, olha, preciso comprar, preciso para o meu plano de desenvolvimento 5 prensas. E aí o banco é que fazia o contato com uma outra empresa e garantia o fornecimento. É isso mesmo. Não havia contato direto entre as empresas. Era um sistema bem, digamos assim, não posso chamar de abstrato, mas era um sistema quase abstrato, que era controlado basicamente pelo banco. Não é? O banco estatal tinha os balanços de todas as empresas, ele estabelecia o contato com o Gosplan quando precisava de recursos para a empresa investir. Então, era um sistema que era comandado pelos bancos, de um lado, e os bancos comandados pelo Quais foram as principais virtudes desse sistema e seus principais defeitos? No que ele ajudou no desenvolvimento e no que ele atrapalhou? Olha, eu diria que ele atrapalhou muito, porque ele burocratizou em demasia o sistema. Você não tinha liberdade de empreender, a não ser que você tivesse plano aprovado pelo Gosplan e encaminhado ao banco, que a partir daí passava a controlar e acompanhar como você implementava o plano. E as virtudes? O planejamento é o responsável por essas taxas altas de crescimento da União Soviética entre os anos 30 e os anos 50? Olha, ele foi responsável pela industrialização e, como tal, responsável pelas grandes taxas de crescimento, sim. Foram taxas de crescimento direcionadas através do planejamento. Quer dizer, ele tinha uma facilidade de planejamento de alocar recursos nos grandes empreendimentos. Sim, quem decidia isso não era o banco. Quem decidia isso era o partido com o Gosplan, que comandava o sistema. Quer dizer, era um planejamento que funcionava bem, digamos assim, em cima das grandes obras e planos, mas conforme ia descendo na estrutura econômica, ele perdia eficácia. Olha, eu tenho dificuldade de aceitar esta afirmação. Eu acho que você não pode, em cima, ser eficiente e perder eficácia embaixo. Uhum. Eu acho que ele é ineficaz de cima para baixo. Não é? Mesmo com essas altas taxas de crescimento, ele era ineficaz. Mesmo tendo obtido essas altas taxas de crescimento, a senhora acha que era ineficaz? Eram taxas altas de crescimento, nesse sentido, ela foi, não posso dizer que foi eficiente, ela foi vitoriosa, porque para ser eficiente, precisava que esse investimento fosse um investimento eficiente, produtivo. Entendi. Produtivo no sentido de eficiência, produtividade. Entendi. Não é? E isso, como você investiu muito, isso se perdeu no processo. Entendi. Quer dizer, havia crescimento, mas não era um crescimento baseado na eficácia, era um crescimento baseado na intensidade dos investimentos. É isso mesmo. Entendi. Tem uma pergunta de um espectador nosso, Cláudio Alves, que contribuiu com o Superchat. Como é que é? Cláudio Alves, ele contribuiu aqui com o programa, com o Superchat. A pergunta dele é a seguinte: a era Stalin foi a pior época da história soviética, a melhor época ou nenhuma das duas coisas? Houve apenas uma era Stalin? Gostei da pergunta. Ela foi uma época histórica, não é?
marcou a história soviética. Eu não diria que foi a pior época, apesar do Stalin, da ditadura stalinista ter sido brava. Foram criados campos de concentração para os nem dissidentes, para alguém que denunciava alguém. Foram criados os gulags, onde foram internadas pessoas que às vezes não tinham nem culpa daquilo ao qual elas eram, digamos assim, do que elas eram acusadas. Não é? Então, eu diria que foi uma época muito triste da história soviética. Ela não foi nem a pior, nem a melhor, foi a mais triste do período todo da tentativa de construção do socialismo na União Soviética. Não é? Porque ela foi feita na base da ditadura staliniana, né? Stalinista. Não é? Então, eu diria que eu ficaria com nenhuma das duas coisas. Ela não foi a pior, ela não foi a melhor, ela foi apenas uma era Stalin. Não estou te ouvindo, Breno. A partir dos anos Khrushchev, quer dizer, Khrushchev assume em 1953, foram 30 anos em que a União Soviética, especialmente depois de 56, 57, que a União Soviética tentou aplicar várias reformas, né? Teve a reforma Khrushchev, depois a reforma Kosygin. Essas idas e vindas em reformas econômicas, portanto, durariam quase 30 anos, até que Mikhail Gorbachev chegou ao comando do PC soviético em 1985. Quando o Gorbachev chega ao comando do PC soviético em 85, qual que era o estado da economia soviética? Havia uma crise profunda, como afirmariam vários analistas ocidentais, e a própria nova liderança que emergia no PC soviético, era uma crise profunda, ou essa análise de que havia uma crise profunda foi apenas um pretexto para dar início à restauração capitalista, como acusam alguns dos críticos de Gorbachev? Olha, as perguntas são muito... sim, sim, não, não. E as coisas não... Pode responder, sinta à vontade. No plano social, não dá para a gente responder sim, sim, não, não. Tá certo. E nem tentar entender sim, sim, não, não. Quer dizer, na verdade, você teve as tentativas de reforma foram sempre bloqueadas pelo partido, não é? Pela burocracia partidária. E essa burocracia partidária impediu reformas que tivessem efeito. Não é? Então, a primeira tentativa foi realmente a tentativa Khrushchev. Depois você teve outras tentativas que foram bombardeadas pelo partido. Pelo partido ou pela, digamos assim, pela burocracia do partido, pela burocracia partidária, não é? Que não queria perder. O pretexto era não deixar a União Soviética cair na mão de quem quisesse destruí-la. Mas, na verdade, era a tentativa de manter o poder dessa casta, desse grupo que estava dominando o sistema naquele momento. Não é? O próprio Malenkov, não. Houve um último secretário-geral. Antes do Gorbachev? Andropov. Hein? Andropov. Não, bem antes. Andropov até que entrou na linha do Khrushchev de tentar mudar as coisas. Mesmo sendo homem da polícia, ele queria mudar as coisas no sentido mais democrático, no sentido mais aberto, não é? Mas o que você tinha era como é que eu vou chamar isso? Você tinha uma estagnação
no movimento de No troca. período do Brezhnev, depois do Khrushchev. O Brezhnev ficou mais de dezena de anos no poder e nos últimos tempos já nem dirigia nada, alguém dirigia em nome dele. Ele estava doente, ele estava sem poder tomar decisões. Então, na verdade, não dá para dizer que o poder estava acéfalo, porque sempre havia o partido. Não é? O partido não deixava que as coisas se tornassem acéfalas. Não é? O partido comandava, administrava, enfim, estava lá. Agora, quando o Gorbachev assumiu em 85, qual era o estado da economia soviética? Ela vivia uma crise? Olha, depende do que você chama de crise, porque, na verdade, o que é uma crise? Estou querendo pensar aqui. A economia tinha parado de crescer, havia uma situação recessiva, a União Soviética estava ficando para trás na corrida contra os países capitalistas. Olha, é muito... Essa pergunta é muito restritiva, porque não dá para examinar se a União Soviética ia para frente só por conta daquilo que acontecia internamente. Né? A União Soviética vivia num mundo em que ela era isolada, ela era combatida. Por pior que a gente achasse que o sistema estava, em termos de organização social, política, etc., ela continuava sendo inimiga, sim, do capitalismo, tal como o capitalismo havia. Então, ela não era uma digamos assim, não era uma... Não estava isolada no mundo. Ela não estava isolada do mundo. Aliás, ela estava isolada do mundo. Eu digo, mas as relações internacionais, esse isolamento se refletia na situação interna. Sim, sim. Muito, muito. A União Soviética tinha dificuldades de comerciar internacionalmente. Primeiro, porque ela não tinha divisas. As divisas provinham da exportação do trigo e do petróleo. Então, se tinha divisas, ela podia comprar mercadorias fora. Se não tinha divisas, ela não comprava, tinha que se virar, como nós dizemos aqui. Ela tinha dificuldade de atender às necessidades da população. Mas quando emerge o Gorbachev, havia, do ponto de vista do povo, uma situação, uma percepção de que havia piorado a vida? Difícil dizer, Breno. Naquela altura, não havia ainda os institutos de pesquisa de opinião que se formaram quando a União Soviética acabou. Há um Instituto Levada, que eu uso muito no meu livro, que faz pesquisa de opinião interessantes, mas naquela época não havia. Então... Entendi. Professora, os dois conceitos fortes do Gorbachev eram perestroika, reconstrução, e glasnost, abertura, se minha tradução está correta. O que o Gorbachev buscava com a perestroika? Era uma reedição da NEP? Qual era a intenção da perestroika? Era restaurar o capitalismo? Era fazer uma política como a que os chineses viriam a fazer depois? Para que era aquele programa do Gorbachev? Aquele programa do Gorbachev era para criar, de certa forma, uma economia mais livre. Uma economia mais livre. E, com a glasnost, ele achava que era impossível fazer isso se não houvesse ampla participação da população, que só era factível se houvesse a glasnost. Ele, de certa forma, subestimou a organização de grupos clandestinos que havia e que se havia formado durante o período Khrushchev, inclusive, não é? E que estava interessada na derrubada do sistema, não estava querendo nenhuma perestroika, queria
era realmente acabar com o sistema. Isso apareceu depois, quando acabou a União Soviética, ficou bastante claro nos relatos históricos que a população que estava lá era uma população que estava descontente, que estava tudo, mas que estava apoiando de alguma forma o sistema, não? Uhum. Agora, por que o Gorbachev fracassa com a perestroika, não consegue ter o mesmo sucesso que os chineses tiveram com as suas reformas? O que deu certo na China que deu errado na União Soviética de Gorbachev? Quais as razões que a senhora analisa a esse respeito? Por que os chineses conseguiram fazer uma reforma do porte que fizeram e os soviéticos, que tinham uma economia muito mais rica que a economia chinesa, não conseguiram? Olha, a Revolução Chinesa é muito diferente da Revolução Soviética. Começamos por aí. Uhum. Ela começou com uma guerra de libertação nacional comandada por tropas de Mao Tse-tung, que passou no campo completamente diferente. Então, ela começou de baixo para cima, a Revolução Chinesa. E os atuais dirigentes chineses mantêm, de certa forma, um controle sobre o desenvolvimento político e social, mas eles não esquecem desse pormenor, que não é nenhum pormenor, ele é muito importante, porque a revolução começou de baixo para cima e não de cima para baixo. Quando você vai para a União Soviética e você vê a tentativa do Gorbachev, ele não conseguiria, e ele estava ciente disso, porque ele era minoria no Comitê Central, ele era combatido no partido, ele não tinha apoio do aparelho partidário, ele precisava da glasnost para mobilizar a população em seu apoio. É uma situação completamente distinta. E ele sabia disso. Ele sabia que se ele não tivesse aberto a discussão e colocado na rua para chamar a opinião pública para aquilo que ele estava propondo, ele não ia para frente. Ele sofreria um golpe, como sofreu Khrushchev e outros dirigentes sofreram durante o processo soviético, não é? De desenvolvimento político soviético. Agora, e por que ele não conseguiu implantar a perestroika porque ele não teve esse apoio? Essa análise que a senhora faz? Ele fracassa por falta de apoio. Ele não tinha apoio do partido para fazer a perestroika. Tanto que, na primeira ocasião, ele estava no Mar Negro tentando escrever um estatuto e ficou preso, foi preso. E quem comanda a reação contra o partido aí já são esses grupos que queriam acabar com o sistema. O Yeltsin representava isso, Boris Yeltsin. Representava esses grupos. O Yeltsin era dirigente, secretário-geral do partido em Moscou. E o Yeltsin foi o que hoje nós chamamos de um político populista. Ele andava de ônibus, a mulher dele ia com cestinha comprar as coisas no supermercado. Não é? Ele era o que nós chamamos hoje de um político populista. Não é? E ele se sentiu... não me lembro qual foi o episódio exatamente em que ele se sentiu alijado e resolveu reagir politicamente do jeito que ele reagiu. E ele acabou se tornando uma expressão desses grupos que queriam, então, o fim do socialismo na União Soviética. Sim, sim. Também, não só, mas também. Embora ele não possa ser chamado de inimigo da União Soviética, a meu ver. A senhora acha que a experiência soviética representa a inviabilidade de economias socialistas? A senhora acha que a experiência soviética representa que economias socialistas são inviáveis? Pelo menos economias socialistas concebidas como propriedade social dos meios de produção e economia planificada?
A pergunta não cabe nos dias de hoje. Nós estamos vivendo um outro tempo histórico, estamos vivendo outras condições sociais e políticas, em que o Estado, sim, desempenha um papel importante, mas um papel que é paralelo ao desempenhado pela propriedade privada, pela iniciativa privada. O Estado não é dominante no sentido do comando da situação social, econômica e política. São outros tempos históricos. Há um hiato entre a análise que estamos fazendo de 1991 para 2021, em que as coisas mudaram da noite para o dia, ou do dia para a noite, no mundo, não só lá, no mundo. Então, não dá para a gente assegurar ou para a gente afirmar que teria sido diferente, porque as condições do desenvolvimento histórico social do mundo mudaram muito. A revolução tecnológica tem alguma coisa a dizer nisso de muita importância. E daqui para frente vai mudar mais ainda, mais ainda. Eu estou preocupada com o futuro daqui para frente também. Nós temos robôs substituindo o homem, não é? E isso cria um problema de natureza social que as pessoas não estão se dando conta. Nós vamos ter populações inteiras sem renda para viver, derivada do trabalho. Esse é o problema central hoje, a meu ver. Como vai se estruturar a sociedade em que a renda da população não será fruto do seu trabalho, mas fruto da máquina, que pertence a um grupo diminuto de proprietários. Porque essa propriedade continua existindo, 5 grandes proprietários. E tudo na mão do quê? Que vão comandar a sociedade, vão comandar a distribuição, vão comandar a vida das pessoas que não têm trabalho para poder ganhar a renda com que viver. Essa é a questão que me preocupa hoje, Breno. Lerina, professora Lerina, a senhora acha que essa situação que a senhora está chamando a atenção, ela poderá fazer com que o socialismo volte a ter poder de atração? Não sei. Não sei porque o poder, digamos assim, da ideologia que está sendo vendida para a população é muito grande. É muito grande. Eu não sei. Você veja que até nos países social-democratas a coisa mudou. Pega a Holanda, pega os países nórdicos, a situação está completamente mudada. Não é? O pessoal quer bem-estar, mas não abre mão de uma porção, abre mão de uma série de condições de liberdade política que não vão dispor mais. Por que não vão dispor mais? Porque não tem poder. Não tem poder econômico, não tem poder de conduzir sua vida. Nós estamos num momento, eu acho, muito trágico e muito definidor do que vai ser o futuro próximo. O futuro próximo espicha isso aí. A senhora acha que é a barbárie vencendo o socialismo? Naquela ideia clássica, socialismo ou barbárie, a barbárie está se impondo. Talvez. Infelizmente, agora, talvez, porque você tem uma população muito grande que não tem do que viver. Se a sociedade não prover, vão morrer de fome. Professora, há uma pergunta aqui também de um espectador que contribuiu com o Superchat, o Cláudio Alves. A do Cláudio Alves eu já li. É do Alexandre Gasparotti, ele contribuiu com o Superchat, quero agradecer. Breno, pergunte para a professora se ela considera socialismo o atual modelo econômico social da China,
Obrigado e bom dia. Então, a pergunta do Alexandre. A senhora considera que a China é um país socialista? Não. Não é um Não país é. socialista. E Não se ela não é socialista, o que ela seria? Eventualmente, capitalismo de Estado com todas as aspas possíveis. Mas não é socialista. Por que a União Soviética seria, na opinião da senhora, socialista e a China não? Porque na China, os dirigentes do país são grandes proprietários de capital, são donos de empresa, e na União Soviética isso não acontecia. Entendi. Professora, mais uma questão. Como é que a senhora explica as razões do povo soviético, que travou lutas dramáticas em defesa da revolução, da própria União Soviética, do sistema socialista? Como é que a senhora explica que esse povo que lutou tanto, com tantas mortes, com tanto empenho, ele se inclinou aparentemente tão rapidamente e de forma majoritária em favor da restauração capitalista, pelo menos a partir dos anos 80? O que aconteceu que ruiu aquilo sem resistência popular praticamente alguma? Não dá para dizer que não houve resistência alguma. A população ela foi massacrada. Eu visitei a União Soviética durante o período da perestroika e um pouquinho depois, para acompanhar o processo de transformação que eu descrevo nesse livro. A senhora chama de transformação sistêmica, é muito interessante. Aliás, pedi para a produção colocar na tela, esse livro da professora Lenina Pomeranz é essencial para quem quiser compreender a transição inversa, né, do socialismo ao capitalismo na União Soviética. O título do livro é Do Socialismo Soviético ao Capitalismo Russo, da Atelier Editorial, edição de 2018, esse livro. Então, é um livro muito interessante, é um livro fácil de ser lido, é um livro de 200 e poucas páginas, que é para quem quiser ter uma visão histórica para compreender esse processo. Eu sugiro muito que adquiram esse livro por meio digital. O site da editora vende, várias livrarias digitais. Vale muito a pena para quem tem interesse em acompanhar esse processo. Então, volto aqui para a professora Lenina. O que aconteceu que o povo soviético, pelo menos majoritariamente, se inclinou a favor da restauração capitalista? Houve resistência? A senhora está falando que houve alguma resistência? Eu não acho que o povo foi a favor da restauração capitalista. Eu acho que houve camadas da inteligência, camadas, digamos assim, socialmente situadas numa posição média, não é? Mas a falta de resistência do resto da população se deveu ao choque que tomaram com a quebra do sistema e dos benefícios que recebiam. Eu voltei, como eu disse antes, eu voltei à União Soviética para acompanhar o processo de transformação e eu só não chorei, às vezes até chorei, quando na porta do metrô, estou com vontade de chorar de novo, as velhinhas vendiam meias usadas para poder comprar pepino para comer. Foi uma situação de tragédia humana que você não pode imaginar esse processo de transição. É uma tragédia humana da população mais pobre, não da classe média para cima, que teve perspectiva de se arrumar, de se arranjar, etc. Mas a maioria da população que vivia, digamos assim, uma sociedade de bem-estar socialista, a moda soviética, mas bem-estar socialista, que recebia sua aposentadoria, que recebia apoio do Estado, que tinha assistência médica, que tinha escola, que tinha tudo, e, de repente, tem que botar meia para vender porque não tem dinheiro para comprar pepino. É de chorar.
É de chorar. Essa foi a tragédia. Por que, que o povo não reagiu? Porque não tinha força para reagir. Não tinha força física. Eu andava naquelas ruas e via a população pedindo esmola na porta do metrô. O que antes era impensável na sociedade soviética. Impensável, impensável. Quando a senhora viveu na União Soviética no período anterior, a senhora nunca viu esse tipo de cena? Nenhuma vez, nenhuma vez, nenhuma vez. Havia pobreza? Sim, havia. E exatamente os pensionistas, assim chamados, o pessoal aposentado, vivia com uma pensão ridícula. Realmente o que eles comiam era batatinha cozida, cebolinha e pepino e queijo tvarog. O queijo tvarog é o queijo que nós chamamos de queijo quark, que comprava no mercado, comprava aquele queijo, comia com pepino e comia com batata cozida. Essa era a comida do pessoal pobre aposentado durante o processo de mudança. Isso durante a perestroika. Ainda também durante a perestroika. Agora, no período anterior da perestroika, quando a senhora fez o curso no Instituto Plekhanov, essa situação social não existia. Não existia miséria, morador de rua, não, gente passando fome. Agora também acho que não tem morador de rua, porque ninguém aguenta o inverno soviético na rua. Claro. É população que eventualmente se abriga no metrô, como em Nova York, também não tem. Eles moram 3, 4 famílias num apartamento, mas não passam, digamos assim, não é morador de rua. Há uma outra pergunta do Cláudio Alves, professora, que está contribuindo novamente com o Superchat. Professora, a senhora está dizendo que a União Soviética foi destruída por um tipo de máfia e Yeltsin fazia parte dessa possível máfia? A União Soviética foi destruída por a pergunta dele. Professor, a senhora está dizendo que a União Soviética foi destruída por um tipo de máfia e Yeltsin fazia parte dessa possível máfia? Eu não diria que foi destruída por um tipo de máfia. Eu diria que foi destruída por conta dos seus erros e por conta da mobilização de grupos interessados em acabar com ela. Chamar isso de máfia é meio complicado, né? Yeltsin fazia parte, efetivamente, dos grupos antissoviéticos depois que assumiu o poder em Moscou. Ele comandou de Moscou, digamos, a política contrária a Gorbachev, que dirigia o país naquele momento. Mas eu não diria que ela foi destruída por um tipo de máfia. Eu nunca afirmei isso, nem vou afirmar. Professora, como é que a senhora explicaria que um partido tão centralizado e tão controlado como o Partido Comunista da União Soviética tivesse no seu interior, 70 anos depois da Revolução, tantos grupos antissoviéticos e antissocialistas? Como tantos grupos? Eu não falei que havia. Não tantos. Lideranças como Yeltsin e outras que tinham essa posição antissoviética e antissocialista. Outros não havia, estou falando, havia só. Vamos ficar no Yeltsin, não vamos generalizar. Não era possível generalizar. Mas vários dos dirigentes do Partido Soviético depois viraram importantes donos de empresa, não? Sim. O processo de privatização que foi levado a cabo ainda durante a existência da União Soviética criou muitos proprietários e transformou em proprietário de grandes grupos empresariais na Rússia esse processo de privatização que foi realizado ainda durante o sistema socialista. O próprio Gorbachev começa esse processo. Aliás, a privatização não começou com Gorbachev. A privatização começou ainda com
Com quem com Brezhnev? Agora estou fazendo um pouco de confusão. Digo, mas como uma política de Estado, ela começa com Gorbachev. Como é que é? Como política de Estado, ela começa com Gorbachev e radicaliza com Yeltsin. A privatização. Sim. Eu diria que Gorbachev queria não exatamente privatizar, ele queria transformar as empresas em empresas de capital misto, coisa assim. Não era abertamente uma política de privatização, a não ser quando se estabeleceu o programa de privatização concreto. Que aí já foi com Yeltsin, né? Aí já foi com Yeltsin. Professora, recapitulando o que a senhora falou sobre a situação atual do mundo, à luz desses últimos 100 anos e da atualidade, a senhora acha que o socialismo continua a ser uma alternativa ao capitalismo ou, como afirmou o Francis Fukuyama, o cientista político norte-americano, após o colapso da União Soviética, nós chegamos ao fim da história? Não é possível ter uma alternativa ao capitalismo, o socialismo deixou de ser essa alternativa. Olha, para mim o socialismo é sempre alternativa. Depende de que socialismo nós estamos falando. Não é? É inevitável, especialmente agora que a população não tem emprego provocado pela tecnologia, o socialismo é inevitável. A visão socialista, a perspectiva socialista, ela se torna ainda mais forte. Ela não sumiu do horizonte. O problema é que tipo de socialismo nós estamos falando. E esse tipo é difícil de definir agora. Ele vai se formar historicamente à medida que as reações ao que está acontecendo no mundo hoje e no futuro próximo se fizerem sentir. Uma observação concreta. A população que não recebe renda hoje, porque perdeu o emprego que não vai recuperar. Essa população está marginalizada hoje, ela não tem renda, ela vai depender do apoio social. Esse apoio social pode vir de diferentes formas, e uma das formas será efetivamente uma organização social distinta. Eu tenho absoluta segurança no que eu estou falando. Não dá para imaginar a população que não ganha pelo trabalho ficar totalmente desprovida de recursos para sobreviver. O homem tem que sobreviver à realidade presente. E ele vai sobreviver. E vai sobreviver de forma mais solidária, a meu ver, porque sentiu na carne aquilo que significa o seu afastamento das benesses do mundo corrente. Então, a tecnologia que vai trazer mais benefícios, ela não pode ser, digamos assim, monopolizada ou ela não pode ser Nossa Senhora, como eu estou ruim, viu, Breno? Eu estou ficando muito velhinha. Imagina, professora, está ótima. Ela não pode. Se eu chegar na idade da senhora, assim eu estou feliz. Esta perspectiva da população não pode ser perdida, ela vai ter que ser socorrida socialmente. A sociedade vai ter que socorrer as pessoas que não têm trabalho e, portanto, não têm renda. Portanto, nós vamos sim chegar a uma sociedade que tem que ser solidária, não tem alternativa. Ou é solidária ou deixamos a população morrer. Talvez o Bolsonaro queira fazer isso, mas a gente não quer. Professora, qual é o balanço, de uma maneira, digamos assim, sintética, que a senhora faz da experiência soviética? Ela tem algo a dizer aos tempos de hoje? Eu acho que tem. Eu acho que tem para o bem e para o mal.
Acho que a experiência soviética marcou o mundo. O mundo não foi o mesmo depois que foi criada a União Soviética, para o bem e para o mal. A União Soviética mostrou que é possível desenvolver um país quando se quer fazer isso. Ela mostrou que é possível vencer o nazismo. Ela mostrou que é possível ter um povo que defende a sua pátria, um povo heróico. Ela ensinou ao mundo aquilo que é um sistema diferente, apesar de todos os seus horrores. Então, essa é uma lição que a humanidade não vai esquecer, especialmente agora, em que ela se vê diante de uma situação em que não tem como comer. A fome, sumida há 30 ou 40 anos atrás, está de volta. A população está revolvendo caminhões de lixo para poder comer. Isso vai continuar? Não pode continuar. Não pode. Vai ter que mudar, Breno. O que a senhora acha que foram as coisas mais positivas e as mais negativas da experiência soviética? Apenas para citar, não precisa se preocupar em explicar. O que havia de melhor e o que havia de pior? O que houve de melhor foi um sistema de distribuição de renda que você não encontra exemplo diferente daquele. O melhor de tudo. E, mais que isso, a possibilidade do Estado prover o desenvolvimento e o bem-estar. O pior momento foi a ditadura stalinista, que corrompeu o sistema, que criou os gulags, que criou os inimigos do povo onde não existia inimigos, que castigou milhares e milhões de pessoas que agora estão sendo reabilitadas. Esse foi o pior, a ditadura stalinista. Professora, a gente está chegando ao final da entrevista. Eu vou fazer à senhora 2 perguntas que eu sempre faço quando a gente chega nessa hora do programa. A primeira, qual livro? Tem ainda uma perguntinha entrando aqui de um espectador. Tem uma pergunta ainda de um espectador nosso que entrou agora, o André Vinhal, que está contribuindo com o Superchat. Eu vou ler a pergunta para a senhora. A mobilização das camadas desprovidas de renda poderia ocorrer a partir de um modelo conforme a Revolução Soviética ou teria que ser de outro jeito? E teria que ser de outro jeito, porque os tempos são outros. Não dá para repetir a história 30 ou 40 anos depois. A situação do mundo é outra, a história é outra. Não dá para fazer essas camadas distribuídas de renda se mobilizarem do jeito que foi a Revolução Soviética. Tem que ser de outro jeito. Que outro jeito a história vai mostrar. Breno. Oi, agora sim. É que eu fecho o som porque eu estou tossindo, eu não quero incomodar a entrevista. Vou fazer então agora as 2 perguntas finais. Que livro a senhora gostaria ou poderia sugerir aos nossos espectadores, e que filme ou série gostaria de indicar? Que livro eu recomendaria? Sim, que a senhora leu ou esteja lendo e que gostaria de recomendar à nossa audiência. Como é que é o nome daquele autor? Itamar Vieira. Eu tenho até o livro aqui. Toro o Torturado, né? O Torturado. Isso, o Torturado. É o nosso campeão de indicações. A maior parte dos entrevistados indica o Torturado. É o campeão do ano. Esse é um livro absolutamente indispensável. Torturado. Aí, pessoal. Torturado, do Itamar Vieira Júnior. Eu entrevistei ele alguns meses atrás. Quem quiser, procura no canal do YouTube a entrevista com ele. Da editora Todavia. E filme ou série? O que a senhora gostaria de indicar? Que filme? Ou uma série. Série eu não vejo. Filme. Olha, faz tanto tempo que eu não vou ao cinema que nessa altura do campeonato
Fica a senhora prefere ler a ir ao cinema? Não é que eu prefiro, eu sou obrigada pela pandemia, Pela né? pandemia. Só recentemente que eu fui liberada. Então, de cinema, de filme. Tem um filme soviético, que é uma maravilha. Soviético não, russo, que é uma maravilha, que critica o sistema russo tal como ele é hoje, que se chama... Esqueci o nome do filme. É um filme maravilhoso, imperdível. Imperdível. Quem sabe algum dos ouvintes me ajuda. É um filme que trata da corrupção e do sistema atual vigente na Rússia, e que tem o Putin como centro da conversa. É a história de a tentativa de desapropriar alguém que tem uma casa perto de rochedos do mar, e o processo que se cria em torno deste fato. É um filme notável que não pode deixar de ser visto. Ele passou, eu vi no Belas Artes, antes da pandemia, eu não me lembro agora do nome. Leviatã. Hein? Leviatã. Esse mesmo. Esse filme é Eu agradeço a Jéssica Oz, uma espectadora nossa, que lembrou. Jéssica Oz lembra do filme? Chama-se Leviatã. Esse é, efetivamente, um filme imperdível. Tá certo. Professora Lenina, eu queria agradecer muito pelo tempo da senhora e por essa conversa tão proveitosa e emocionante. Obrigado pela oportunidade que a senhora deu aos nossos espectadores, espectadoras e a mim mesmo. Eu que agradeço, Breno, a atenção que vocês estão me dando. E eu vou contar uma história complementar antes de me despedir. A professora Lenina tem um irmão chamado Cal, Lenina e Cal. O meu pai chamava Max, porque era para ser Marx, mas o escriturário anotou errado, e meu tio chamava Carlos. As duas famílias tinham a mesma tradição de colocar o nome das grandes figuras do movimento socialista. Era Carlos, Lenina e Max e Carlos. E, aliás, eram famílias amigas, né? Eram famílias que se conheciam desde criança. É uma pena o que ocorreu com o desenvolvimento histórico de lá para cá, quando nós nascemos. Muito obrigado, professora. De nada. Eu que agradeço. Boa saúde. Obrigado. Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos Internacional. Voltaremos a nos ver amanhã, sexta-feira, 10 de dezembro, às 11 horas. O entrevistado será o professor Fernando Haddad, pré-candidato do Partido dos Trabalhadores ao governo de São Paulo. O tema: quem são os inimigos do povo? Vamos conversar sobre adversários e aliados no atual cenário político, mas também sobre qual a alternativa que o PT e a esquerda têm para oferecer ao país frente à brutal crise que enfrentamos. Até amanhã. Obrigado pela audiência de hoje, especialmente aqueles que contribuíram com Superchat, Super Sticker, ou se tornando membros pagantes do canal de Ópera Mundi no YouTube, ou fazendo uma assinatura solidária, ou ainda colaborando através do Pix. Um grande abraço a todos e a todas. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 Minutos, se inscreva no canal do Ópera Mundi no YouTube. Curta e compartilhe nossos vídeos, deixe seus comentários. O jornalismo de Ópera Mundi é mantido com o seu apoio. Faça uma assinatura solidária em www.operamundi.com.br. Com um pequeno valor mensal, você nos ajuda no desenvolvimento de um jornalismo independente e de qualidade. Obrigado pela audiência e até a próxima.